Olá, amigos do Centro Espírita Caminho da Verdade. Aqui estamos mais uma vez para estudarmos o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, Cristo Consolador. E nós intitulamos nosso estudo de hoje, Não Estamos Deserdados. Não estamos deserdados é uma fala do Espírito da Verdade dentro desse capítulo, no item 6. E nós vamos estudar o capítulo e mais precisamente esse item 6, para nós entendermos o que significa não estarmos abandonados, deserdados. E o capítulo 6, Kardec nos coloca muito providencialmente após o capítulo das aflições, capítulo Bem-aventurados as aflições. No capítulo 5, que é o mais longo capítulo do Evangelho, dos 28 capítulos que nós temos, Kardec nos mostra os porquês e os paraquês da nossa vida. Por que sofremos, por que estamos em aflição, porque nós passamos por provas difíceis muitas vezes, e tudo muito bem explicado nesse capítulo, deixando-nos a compreensão de que nós somos os artífices do nosso destino. E logo em seguida, então, ele nos coloca o capítulo 6, Cristo Consolador, que vem nos ensinar como lidar com essas aflições, como nós podemos nos comportar diante dessas lutas, sem nos sentirmos sozinhos. Então, neste capítulo, ainda que as condições de vida material, ainda que as nossas lutas sejam muito ásperas e muito mais difíceis, nós não estamos sozinhos, nós não estamos impossibilitados de sermos ricos em espírito, porque nós estamos cercados por todos os lados, de todas as partes, pelos espíritos que trabalham em nome de Jesus. Esses espíritos são nossos amigos, eles nos amam e eles atendem nossos pedidos. É claro que não atendem todos os nossos pedidos, porque nem sempre aquilo que nós pedimos é para a nossa felicidade real. Então, eles nos atendem à medida que for útil para a nossa evolução espiritual, né? Então, se nós nos deixarmos levar por esse sentimento de que estamos abandonados, de que estamos deserdados, nós vamos nos tornar realmente abandonados, vamos nos sentir pobres, no pior sentido de expressão dessa palavra. Não pobres de carências, de recursos materiais, mas sim pobres de esperança, pobres de ânimo, pobres de fé e, acima de tudo, pobres de alegria. Então, ao desconectarmos dessa certeza íntima que nos traz a fé, nós perdemos esse tesouro valioso que Emmanuel nos fala que perder a fé é o pior de todos os males que o espírito pode passar. Nós jamais devemos perder a confiança no mais alto, no auxílio dos nossos amigos, da nossa família espiritual que está lá torcendo por nós, para que nós possamos atravessar as dificuldades, que nós nos resignemos, para que nós possamos voltar alegres e fortalecidos, né? Então, quando nós perdemos essa fé, quando nós perdemos esse tesouro valioso, nós nos desesperamos.
nós ficamos tão desesperados que nós baixamos a nossa vibração, nós nos lamentamos, e aí acontece que nós não enxergamos mais nada, não enxergamos saída para as nossas aflições, né? Mas quando nós recobramos esse tesouro valioso da fé, dessa confiança no Cristo Consolador, aí tudo se clareia, tudo para nós se torna motivo de esperança. Nós conseguimos agradecer, sorrir e ter esperança, que é o que há de mais doce na caminhada do nosso espírito, é a esperança, né? E é isso então que nós vamos encontrar nesse capítulo 6, o Cristo que consola. E Kardec, então, ele inicia esse capítulo falando do jugo do Mestre, que é um jugo de caridade, que é um jugo de humildade, que é um jugo suave, onde o fardo é leve. E aí, qual é a oposição que nós vamos encontrar no mundo mundano, no mundo material? Ele nos apresenta ilusões, ele nos apresenta as vaidades, os prazeres, egoísmos, tudo que nos prometem caminhos largos, portas largas, facilidades, que são prazeres efêmeros. E o que é que eles nos causam? Eles nos causam uma sobrecarga sobre os nossos ombros, sobre os nossos corações, sobre as nossas mentes, e são fardos pesadíssimos que só nos traz remorso, angústia e aflições. Esse é o caminho das portas largas, dos caminhos de facilidades, né? Ao passo que o fardo de Jesus, embora pareça muito pesado, muito mais difícil, mas quando nós mergulhamos nos ensinamentos do Mestre, quando nós entendemos a lei do amor que Jesus veio nos ensinar para que nós não soframos mais, né? Nós vamos passar por uma onda de luz, e aí nós vamos entender o que é que Paulo quis dizer na sua epístola, na sua carta, a primeira carta que ele manda aos Coríntios, onde ele fala de amor. E esse amor, Paulo descreve dessa forma: o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não é invejoso, o amor não é arrogante, o amor não se ensoberbece, o amor não é ambicioso, o amor não busca seus próprios interesses, o amor não se irrita, o amor não guarda ressentimentos pelo mal sofrido, o amor não se alegra com a injustiça, mas ele se alegra com a verdade. O amor tudo desculpa, o amor tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Vejam, meus irmãos, se nós conseguirmos entender que esse tipo de amor é o que nos salva, é o que nos dá felicidade real, nós estaremos no caminho da luz, nós estaremos no caminho certo. E são as condições que Jesus nos pede para nos assistir, para nos trazer a felicidade real. Então é só isso que Jesus nos pede: amar, amemos, ama o teu próximo como a você mesmo. E ele diz: vinde a mim, vós todos que andais em sofrimento, vós que andais sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, 28 a 30.
Vejam, meus irmãos, a docilidade que Jesus nos coloca, o seu amor, o seu consolo. E seguir os caminhos de Jesus sempre foi a melhor escolha. Sempre foi o caminho melhor para a nossa felicidade, porque só assim nós vamos ficar longe do sofrimento, né? E ao contrário, longe desse caminho que Jesus nos pede, nós vamos semear ilusões, nós vamos construir edifícios frágeis, edifícios sob bases não sólidas, edifícios sobre areia, onde tudo desmorona. Nós vamos semear para o nosso futuro amarguras e lágrimas dolorosas. É isso que nós vamos encontrar se nos afastarmos do caminho de Jesus. Este, então, é o objetivo deste capítulo, é a observância da lei do amor. Por quê? Porque Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por Ele. Se não for assim, meus irmãos, nós estaremos rodando em círculos por muitas e muitas reencarnações, né? Então, a nossa proposta nesse estudo é entendermos que nós não estamos deserdados. E o item 6 deste capítulo traz uma mensagem do Espírito da Verdade, e essa mensagem do Espírito da Verdade é que nós vamos estudar um pouco mais detalhado. Então ele diz assim: venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, porque a dor foi no jardim das oliveiras, mas que esperem, porque os anjos consoladores virão enxugar as suas lágrimas. Então vejam que lindas essas palavras do Espírito da Verdade e quanto consolo ele nos traz. Ele diz elevar, que nós devemos elevar a nossa resignação ao nível das nossas provas. Elevar a nossa resignação, aceitar as nossas provas, porque quando nós aceitamos, quando nós entendemos por que nós estamos passando por isso, fica tudo mais suave, mais leve o nosso fardo. E é isso que o capítulo vem nos explicar hoje, que a resignação é a melhor maneira de passar pelas nossas provas e não nos revoltando. Então, nós temos também que lembrar aqui, abrir um parênteses para nos lembrarmos, que nós já nos resignamos às nossas provas antes de nós estarmos aqui no mundo material. Foi lá no plano espiritual, quando ainda estávamos desencarnados, melhor dizendo, nós preparamos junto aos nossos amigos espirituais, junto aos espíritos que nos dão apoio, que nos auxiliam, nós preparamos um planejamento reencarnatório. Então, todas essas provas, elas já foram preparadas com o auxílio desses espíritos que nos amam e que há séculos eles estão conosco. Nós preparamos esse projeto reencarnatório. E também convém lembrar que a misericórdia divina, ela não permite que nós nos comprometamos com provas que nós não vamos dar conta de fazer. Provas pesadas que nós não estamos ainda prontos para receber o auxílio, né? Então, nós costumamos dizer que Deus dá o frio, né, conforme o cobertor, não é assim que a gente fala? Então, ninguém vai passar por prova ainda que não está
apto para resolver, né? Então, portanto, tudo que nós vivemos hoje, tudo aquilo que nós vamos viver ainda, tudo foi planejado, tudo foi feito num planejamento, nós entramos num acordo entre nós e esses espíritos que nos auxiliam, né? Então, nesse primeiro parágrafo aqui da leitura, o Espírito da Verdade, ele nos fala que os anjos nos consolam e que virão enxugar as nossas lágrimas. Ele diz assim, que chorem, porque a dor foi no Jardim das Oliveiras, mas que esperem, porque os anjos consoladores virão enxugar as vossas lágrimas. E Emmanuel, ele nos ensina que há dois tipos de lágrimas. As lágrimas corrosivas, aquelas que são lágrimas de revolta, lágrimas que corroem o nosso coração, lágrimas que nos fazem sofrer, e há lágrimas que são como pérolas de luz, água viva, lágrimas que lavam o nosso coração, que lavam a nossa alma, lágrimas que nos aliviam, né? Elas são lágrimas do sincero arrependimento. Essas lágrimas, elas são benditas porque nós não nos deixamos levar pelo desespero, porque essas lágrimas têm o sabor da esperança. E como nós já dissemos, a esperança é o que há de mais doce na nossa caminhada. Porque aquele que tem esperança, aquele que sonha, que espera, é um alívio, porque aquele que fica sentado, se lamentando, se revoltando, se rebelando, esse não é o melhor caminho, né? Então vejam, se nós já entendemos todo o processo, que tudo foi combinado no plano espiritual, nesse projeto reencarnatório que nós já dissemos. Se nós já entendemos lá no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, onde nós estudamos as aflições, por que nós sofremos, quais os motivos desses sofrimentos, quais os motivos de estarmos passando por tudo que nós passamos. Então, se nós já temos o conhecimento da razão, dos motivos, dos porquês e dos paraquês nós estamos aqui sofrendo, então, se nós buscarmos forças com Jesus, se nós nos conectarmos ao seu coração, nós não vamos estar deserdados, né? Nós vamos conseguir fazer aquilo que o Espírito da Verdade nos diz nesse primeiro parágrafo aqui. Ele diz que nós temos que nos elevar a nossa resignação ao nível das nossas provas. Então nós vamos estar resignados, aceitando, porque sabemos que somos merecedores de tudo que estamos vivendo e que nós não vamos nos rebelar, e sim vamos orar, pedir forças, pedir coragem para enfrentarmos as nossas lutas até o final, né? E ninguém está dizendo que seja fácil, claro que não é, mas não é impossível, né, meus irmãos? E aí encontrei uma frase de Leon Denis, no seu livro Problemas do Destino, do Ser, do Destino e da Dor, que ele diz assim: eu não te digo que busques a dor, mas quando ela surgir, inevitável no seu caminho, acolha como uma amiga e encontre os seus ensinamentos. Então, o que Leon Denis quis dizer com isso? Que a dor, ela vem para nos ensinar. A dor, ela nos desperta, ela nos alerta, ela nos molda. A dor nos transforma, a dor nos purifica. Então, essa dor, ela tem um papel sagrado nas nossas vidas, mas desde que nós a vivenciemos com humildade, com resignação, como aprendizes diante da vida.
Porque é para isso que nós estamos aqui, meus irmãos. É para aprender, é para crescer, é para evoluir, né? E aí no parágrafo 3º do item 6, o Espírito da Verdade nos fala da importância do servir. Ele diz assim: em verdade vos digo, os que carregam os seus fardos e assistem os seus irmãos são os meus bem-amados. Então vejam, além de nós carregarmos os nossos fardos, as nossas lutas, vivenciarmos as nossas dificuldades com resignação, nós também temos que ajudar os nossos irmãos, que muitas vezes eles têm provas muito, mas muito maiores do que as nossas, né? E aí sim, ele quer dizer que nós somos inundados. Quando nós fazemos isso, quando nós servimos o nosso irmão, nós somos invadidos, nós somos inundados por uma fonte ainda mais pura de consolação e de esperança. Aí nos faz lembrar a prece de São Francisco de Assis, né? Que eu possa mais consolar do que ser consolado. Porque quando eu consolo, eu recebo um consolo ainda maior, né? E aí isso a gente vai ver como grande exemplo, quem fazia muito isso era Chico Xavier. Emmanuel, quando Chico estava cheio de atribulações e cheio de preocupações, porque Chico também teve contrariedades na sua vida não foi fácil. Foram muitas as lutas que Chico enfrentou. Então, nessas horas, Emmanuel lhe aparecia e convidava ele para mais trabalho. E aí levava Chico a visitar os bairros mais carentes, mostrando a ele que o consolo o faria sentir consolado. Olha que coisa mais linda. Então, lá ia Chico consolar e enxugar lágrimas. Ele ia sorrir, né, para os seus amigos, para os sofredores. Ele ia semear sorrisos. É isso que Chico se sentia muito consolado nessas horas, né? Então, nessa mensagem, o Espírito da Verdade, ele quer nos dizer que aqueles que fazem isso, eles se sentem o que? Mais profundamente a sintonia com Jesus, né? Aí eles se sentem mais amados. Então vejo que isso não são favoritos, Jesus não privilegiava ninguém, mas aquele que se abria para fazer, para sentir esse amor de Jesus, aquele que sentia-se receptivo a esse amor, ele se sentia muito mais amado, porque ele estava receptivo a isso. Então vejam, meus irmãos, a importância do servir, né? Do dar as mãos, de fazer a caridade. E aí então mais na frente, nesse item 6, a leitura diz assim: instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos ensina o objetivo sublime da prova humana. Olhem que coisa mais profunda. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos ensina o objetivo sublime da prova humana. Revolta, meus irmãos, em que a revolta nos auxilia? Por que nós nos revoltamos às vezes? A revolta, meus amigos, é uma perda de tempo. A revolta nos faz gastar energia em vão. E tempo, para nós, é um patrimônio muito, mas muito importante para o nosso espírito. Nós não podemos perder tempo. O tempo é precioso demais para ser gasto com pensamentos que não nos edificam,
com sentimentos que só vão nos perturbar. Eis o que a revolta nos faz. Quando nós nos revoltamos, nossa antena mental, ela se desconecta com Jesus. Então vejam, quando nós nos desconectamos de Jesus, aí pronto, fica tudo mais difícil. Nós não enxergamos mais nada na nossa frente, nós não enxergamos caminho, nós agimos impensadamente, nós aumentamos as nossas aflições, ou seja, como diz a expressão, nós metemos os pés pelas mãos e aí só perdemos tempo, né? E na última frase, aqui ele diz assim, bebei. Na última frase do item 6, o Espírito da Verdade diz, bebei na fonte viva do amor e preparai-vos cativos da vida para vos lançardes um dia livres e alegres no seio daquele que vos criou fracos para vos tornar perfeitos e que deseja que modeleis vós mesmos a vossa dócil argila para serdes os artífices da vossa imortalidade. Quanta esperança nesse trecho, meus irmãos! Quanto consolo, quanta esperança nessas palavras do Espírito da Verdade. Ele aqui está nos lembrando que, embora nós ainda estejamos cativos, que ainda estejamos presos à carne, que nós ainda estejamos aqui no mundo físico, vivendo as nossas experiências, vivendo as lutas que nós enfrentamos, mas um dia, vejam bem, um dia nós haveremos de nos lançar livres, alegres, na mais profunda alegria no seio do nosso Criador. Vamos acreditar nisso, meus irmãos. Pode passar o tempo que for. Uns, claro, irão mais rapidamente, outros mais devagar, mas todos nós, um dia, nós haveremos de estar no seio do Criador. E acreditem também, meus irmãos, que nós não estamos sós, nós não estamos deserdados. E ao encerrar o nosso estudo, nós pedimos ao Pai que nos console, que nos dê forças para nós lançarmos sobre os nossos ombros o fardo suave, o fardo sereno, o fardo doce do nosso Mestre Jesus. Que assim seja. Muita paz a todos. Muito obrigada e até a próxima oportunidade, se Deus assim o permitir.